A gente olha agora para as contas públicas porque o Tesouro Nacional divulgou hoje como está o saldo do país. Em maio, o governo central registrou um déficit primário de mais de 53 bilhões de reais. A nossa analista de economia, Lucinda Pinto, chega para explicar esse valor e o que está por trás desse déficit na economia do Brasil. O número, Lucinda, além de expressivo, mais de 10 bilhões acima do registrado no mês anterior. O que impulsiona esse tipo de ação do governo federal? Lucinda, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. O que a gente está vendo é um aumento das despesas num ritmo maior do que o da receita. A gente muitas vezes comemora a arrecadação recorde, o governo tem divulgado números muito fortes de arrecadação, só que as despesas elas estão crescendo no ritmo mais forte. E é isso que está explicando esse rombo, esse déficit. Para a gente ter uma ideia, Márcio, em maio apenas, as receitas cresceram 5,5% em relação ao igual período do ano passado. Mas as despesas cresceram 9,4%. E o que está puxando de forma especial esse aumento de despesas são aquelas que são chamadas de discricionárias, aquelas que não são obrigatórias. Ou seja, muitas das medidas que estão sendo adotadas este ano, ou por causa dos efeitos da guerra entre Irã e Estados Unidos, que a gente viu, algumas medidas que o governo tomou para diminuir o impacto, ou mesmo medidas como esse próprio desenrola, tudo isso está entrando nessa conta daquilo que não é obrigatório. E é isso que está fazendo as despesas crescerem. A gente preparou um gráfico para a gente ter uma noção aqui de como é que está a evolução. Então, a gente vê aqui, por exemplo, em junho de 2025, o total de despesas, aqui a gente já está falando numa variação real, quer dizer, a gente já está descontando a variação do IPCA. Em junho, então, de 2025, o total era de 2,39 trilhões de reais. Em maio de 2026, esse valor só vem em alta, e chegou a 2,63 trilhões de reais. E uma boa parte, como a gente estava falando, tem a ver mesmo com esse pacote de bondades. Aqui na próxima tela a gente vai ver como é que foi, então, o total de despesas cresceu 128,9 bilhões de reais, é um aumento de 13% aqui nesse acumulado, na verdade, isso aqui é de janeiro a maio. Pessoal e encargos, o aumento, isso aqui a gente está falando só do que variou, 19,2 bilhões de reais, benefícios previdenciários, 42,7 bilhões. Aqui o governo disse que tem um gasto maior também porque existe um esforço para tentar diminuir a fila do INSS, então isso estaria impactando esse item aqui. Aqui os discricionários, como eu dizia, aquilo que não é obrigatório, 35 bilhões de reais a mais, e sentenças judiciais e precatórios cresceram bastante também, 35,4 bilhões de reais. E é preocupante isso neste momento, Lucinda? É preocupante porque o que tem, na verdade, sustentado um equilíbrio das contas públicas frágil é o aumento da arrecadação, que em parte se deve ao fato da economia do Brasil ainda estar crescendo. Porque temos uma taxa de juros muito alta e por muito tempo, é muito provável que a gente veja uma desaceleração dessa atividade econômica. Isso pode diminuir a arrecadação e aí sim a gente pode ver um rombo mais importante, mais expressivo aqui nas contas públicas. E sem falar que o fato de a gente ter uma arrecadação tão forte, isso é um peso, muitas vezes, sobre o setor produtivo. Isso não vai a favor de um aumento da produtividade, como a gente vem discutindo tanto aí nas últimas semanas.